As regras para a declaração de imposto de renda mudaram. É importante ficar atento, pois se não declarar, você paga uma multa de 1 a 20% sobre o valor devido. Veja que declarar é diferente de pagar imposto. Às vezes você vai fazer a declaração de imposto de renda e não vai precisar pagar imposto. E às vezes você tem que pagar imposto e não precisa fazer a declaração de imposto de renda. Por isso, confira agora se você vai precisar de fazer a declaração de imposto de renda 2024. E aqui no site da Receita nós temos uma apresentação com 38 slides, contendo as informações necessárias. Veja que na data 25 de março vai ser liberado o programa para download e o início do período de entrega. No dia 31 de maio é o fim do prazo de entrega. Vale destacar que esse é o Imposto de Renda 2024, onde é feita a declaração do ano calendário 2023. Ou seja, agora no ano de 2024 nós vamos fazer a declaração de todo o ano de 2023, que é de 1 de janeiro até 31 de dezembro de 2023. Tivemos uma grande mudança referente à tabela progressiva, onde era isento até R$ 1.900 e agora é até R$ 2.112 a isenção de imposto de renda. Então veja que após essa faixa de isenção, a gente começa uma alíquota de 7,5% e vai até 27,5% quando o valor ele é acima de R$ 4.664. Geralmente esse valor ele já é retido em fonte na empresa que está te pagando esse salário. Veja como que é importante você fazer a declaração de imposto de renda, porque a depender do tipo da declaração você consegue até restituir uma parcela desse imposto. Aqui nós temos um resuminho das alterações que tivemos para esse ano. Então veja que quem recebeu rendimentos tributáveis até R$ 30.639 não precisa fazer a declaração de imposto de renda, do que anteriormente era de R$ 28.500. O salário que você recebe ele se encaixa aqui nessa parte de rendimentos tributáveis. Já uma outra importante mudança que tivemos é o limite de rendimento isentos e não tributáveis, que passou de 40 mil para 200 mil reais. Como exemplo, podemos ter os dividendos que são recebidos, os rendimentos de fundos imobiliários, rendimentos de LCI e LCA e outros tipos de aplicações que se encaixam como rendimentos isentos e não tributáveis. Também teve uma mudança para a receita bruta em atividade rural, que foi de R$ 142 mil para R$ 153 mil. E a posse de bens e direitos foi de R$ 300 mil para R$ 800 mil. Todos os seus investimentos são declarados como bens e direitos, também veículos, imóveis e vários outros itens que se encaixam como bens e direitos. Com esses aumentos nos limites, a Receita espera que aproximadamente 4 milhões de pessoas deixem de precisar de fazer a sua declaração de imposto de renda. Esses são os itens a quais tivemos algum tipo de mudança. No entanto, existem 8 itens a qual você deve levar em consideração para saber se você precisa fazer a declaração ou não. Vale destacar que você precisa apenas de um desses itens. Por exemplo, se você já teve um rendimento tributável acima de R$ 30 mil, R$ 30.600, você precisa declarar. Você não precisa contemplar todos esses itens, apenas um deles já faz com que você seja obrigado a fazer a declaração de imposto de renda. Vamos lá então, o primeiro item já foi falado, o segundo item também foi falado. Vamos então para o terceiro item, que ele se casa muito bem ao mundo dos investimentos. Então, se você obteve em qualquer mês ganho de capital na alienação, ou seja, na venda de bens ou direitos sujeitos à incidência do imposto, você vai precisar fazer a declaração de imposto de renda. Ou seja, se você comprou uma única ação a R$10 e vendeu ela a qualquer valor acima, você teve lucro. E se você teve lucro, você tem que fazer a declaração de imposto de renda. Comenta nesse vídeo se você gostaria que eu gravasse uma série contendo como fazer a declaração de imposto de renda dos seus investimentos. Por exemplo, das suas compras de ações, fundos imobiliários, investimentos no exterior, os rendimentos que você recebeu, as vendas que você fez, tudo isso precisa ser declarado. Se você quiser que eu faça uma série disso, deixe aí nos comentários. Quarto item diz: se você realizou operações de vendas em bolsa de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas, cuja soma foi superior a R$ 40 mil ou com apuração de ganhos líquidos sujeito à incidência do imposto. Então veja que interessante, até o presente momento, se você vende até R$20 mil em ações no mês, você não paga imposto. Você vendeu R$10 mil em um mês, você não precisa pagar imposto. Se você vendeu 15, você não precisa pagar imposto. E aí um outro mês você vendeu mais 10, depois mais 10 e por aí vai. E na soma desses valores passou de R$40 mil, você precisa declarar o imposto de renda. Veja que você não precisa pagar imposto, mas você vai precisar fazer a declaração de imposto de renda. O item 5 é aquele da propriedade rural. O item 6 é referente aos bens superior a R$800 mil. Esses dois itens já foi falado anteriormente. Já o penúltimo item, o item 7, ele diz: passou a condição de residente no Brasil em qualquer mês
e nessa condição encontrava-se em 31 de dezembro. Então veja que essa também é uma situação a qual, independente da sua condição financeira, você vai precisar fazer a declaração de imposto de renda. Por fim, o item 8 que diz: optou pela isenção do imposto sobre a renda incidente sobre ganho de capital oferido na venda de imóveis residenciais, caso o produto da venda seja aplicado na aquisição de imóveis residenciais localizados no país, no prazo de 180 dias. Ou seja, esse item é para quem realizou a venda de imóvel. Se você vendeu um imóvel e você já comprou outro num prazo de até 180 dias, você não precisa pagar um imposto referente ao ganho de capital que você fez da compra desse imóvel e a venda dele. E aí, você sabia desses pontos referentes à declaração de imposto de renda? Comenta aí se você conhecia e se você vai precisar fazer a declaração de imposto de renda nesse ano de 2024. Te espero no nosso próximo vídeo, um abraço e até logo!